mais do que vencedores. Então já valeu a pena. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Vira para o seu irmão e pergunta assim: está pronto para o sucesso? Quem que ele respondeu? Aleluia. Nós temos aqui um pastor, o pastor Iago. Por favor, homem de Deus. Tendo as mãos para cá, nós vamos orar. Senhor, aqui está o teu servo. E Pai, que o Senhor coloque agora na boca do teu servo aquilo que vem agora do teu trono. E Pai, abençoa, derrama unção sobre a vida dele, para que ele possa agora ministrar. E que a ministração que vem agora do teu trono faça com que o Espírito Santo venha andar no meio de nós. E que as vidas que estão aqui se transformem. Pai, tome conta do teu servo agora, toda represália contra a vida dele, em nome de Jesus, seja quebrado e eliminado. Deus, comece a trabalhar, continue falando conosco como o Senhor já está falando no meio dos louvores. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É um prazer estar com vocês aqui. E já tem muito tempo que eu não venho a essa igreja. E alguns irmãos talvez nunca tenham me visto aqui. Nós tínhamos uma igreja, né, que era filial dessa, lá no bairro Milionários, no Barreiro, de onde eu sou. E depois que lá a obra foi encerrada, eu fui para outra igreja. Hoje eu sou membro da Igreja Batista Amigos de Deus. E é um ministério abençoado, o pastor Ricardo Batista. E ele gosta que os pastores saiam, vão pregar a palavra. Porque o nosso evangelho fala: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Eu vou sem muita delonga, os irmãos já estão de pé mesmo, né? Hoje nós vamos falar sobre finanças. Eu pedi aos irmãos que abram a Bíblia em Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 38. Achou? Diga amém. Vamos lá. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão também. Senhor Deus, que essas palavras abençoem os nossos corações. Vamos orar ao Senhor Deus agora. Pai amado e bendito, certamente o inimigo de nossas almas, durante esses dias da campanha, tem tentado nos tirar a atenção, tem tentado nos tirar o entendimento, Pai. Mas hoje nós te pedimos com a tua autoridade, Senhor Deus, que afaste ele de nós, para que possamos receber a palavra que o Senhor tem para nós hoje, Pai, e que venha sobre nós um entendimento sobre finanças, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Eu queria até fazer um comentário, que sirva assim, de alerta para os irmãos. Quando Jesus caminhava entre a multidão, trazia boa nova, trazia bênçãos, a multidão chegava perto dele e apertava. Certamente os irmãos se lembram daquela passagem em que a mulher de fluxo de sangue vai e toca na orla das vestes de Jesus. Hoje a gente vê o povo sentando tão longe do altar, eu não estou nem conseguindo ver a cara dos irmãos lá de trás. Estão me ouvindo bem aí atrás? Aqui na frente eu ia ver vocês melhor, viu? Então, assim, estão convidados para o próximo culto. Não vou pedir para vocês levantarem agora, mas no próximo culto estão convidados a chegar mais próximo, para pegar mais bênção. Que é bênção, toca no altar. Então, vem para frente. Amém? Irmãos, nós vamos falar sobre um assunto. O Senhor me deu uma palavra. Ela é muito extensa, muito grande. E eu acho que assim, foi providencial. Eu acho que o Senhor, Deus, prepara cada um para o seu momento exato. E eu não sei dos outros pastores que foram convidados a chamar para prelevar sobre sucesso nas suas áreas, mas a minha área é administração e consultoria de empresas, é o meu trabalho secular.
Então, assim, eu me sinto muito apto, muito à vontade para falar sobre finanças. Mas, conversando com Deus, Deus me mostrou que Ele não queria que eu falasse desse tipo de finanças. Porque se eu viesse aqui para falar de finanças à luz de administração de empresas ou de investimentos, não seria uma pregação vindo do trono de Deus. Seria uma palestra dentro de uma faculdade de administração. E o que o Senhor tem para vocês aqui hoje é muito maior do que isso. Amém? Hoje o Senhor tem para vocês um descortinar fantástico. Eu, antes de entrar na pregação propriamente dita, eu vou falar a respeito de duas coisinhas. Eu queria que os irmãos abrissem, pode estar sentado, mas abra a palavra em Provérbios 22, versículo 26 e 27. Eu quero que todos vocês observassem essa passagem. Eu sei que tem alguns irmãos que trazem caneta e anotam a pregação, isso é muito bom para a gente estar aprendendo, mas nele fala o seguinte: não estejam entre os que se comprometem e ficam confiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo do tio? Isso aqui eu li exclusivamente para quem está hoje com dívida. A palavra do Senhor hoje não é direcionada para você que está com dívida. Ele tem uma outra palavra para você nesse sentido. Mas hoje nós vamos estar olhando passos e princípios para o sucesso financeiro. Fala para o seu irmão assim: princípios para sucesso financeiro. O Senhor descortinou 7 desses princípios que nós vamos estar falando hoje. Mas na palavra, eu estive estudando, acho que essa aqui também deve ser uma igreja deliana, né, pastor? Leia bem a palavra, estuda bastante. Só no Novo Testamento, sobre oração e fé, é citado aproximadamente 500 vezes. Porém, sobre finanças e bens, mais de 2.000 vezes. Então, precisa dizer que é um assunto muito importante. Eu tenho costume de falar lá na nossa igreja, lá que se o dinheiro fosse mal, fosse algo para o mal, o demônio depositava na minha conta todo mês. Então a gente sabe que o dinheiro não é o mal. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Amém? Fica no entendimento. Então vamos entrar na palavra agora, porque é muito vasto o tema. E dos princípios que o Senhor me deu, eu anotei muita coisa aqui, né? Espero o tempo dele, né, pastor? Se não der, a gente continua uma hora um pouquinho a mais, não vai matar ninguém, né? Amém? Primeiro princípio que nós vamos estar falando a respeito é o princípio de que os que dão a Deus sempre ganham. Repitam comigo: os que dão a Deus sempre ganham. Guardou? Agora vamos para a palavra para ver onde que está falando isso. Porque todo princípio bíblico tem que ter um embasamento na palavra. Então, de cada um dos princípios que nós falamos aqui, de cada um dos princípios que o Senhor Deus mandou para nós hoje, nós vamos estar lendo na palavra dele qual é esse embasamento. Desse primeiro está em Atos capítulo 20, versículo 35. Vamos dizer, só anotar, não precisa abrir para ler. Que fala assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é bom socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Repitam: mais bem-aventurado é dar que receber. Esse é o primeiro princípio e é a linha que nós vamos seguir. Porque hoje nas igrejas a gente tem visto muito uma vertente que é chamada de teologia da prosperidade. Quem já ouviu falar disso? Levanta a mão. Eu tenho certeza que todos já ouviram falar, só não estão ligando o fato ao nome, tá? É aquela igreja que vai virar para você, porque a metodologia da teologia da prosperidade, ela fala o seguinte: eu tenho um carro e terei 2 carros, porque o Senhor Deus vai me prosperar. Amém? Vocês já ouviram isso na televisão? Vários pastores têm programas televisivos, gostam muito de usar isso. Eu tenho uma casa, mas o Senhor vai me dar 2 casas, porque Deus vai me ensinar a conquistar. Teoricamente não está errado, não. Mas nós vamos ver qual que é a melhor parte. A melhor parte é o que ela confronta.
teologia da prosperidade, ela vai direto de confronto ao Evangelho de Jesus. Porque com Jesus, o que eu aprendo? Eu aprendo que hoje eu tenho 2 pães, mas eu vou ter só um, porque Jesus me ensinou a compartilhar. Amém? Acho que vocês não entenderam. Hoje eu tenho 2 pães, e eu vou ter só um, porque Jesus me ensinou a compartilhar. Glória a Deus. É nessa linha que nós temos que seguir. A teologia da prosperidade, ela pega até versículos bíblicos para citar. Vou citar um rápido aqui que todo mundo conhece, está em Malaquias 3,10. E trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim isso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida, da qual não terão nem aonde recolher. Então a teologia da prosperidade pega nisso. O Evangelho de Jesus me fala o seguinte: olha que fantástico esse Deus nosso. Em Lucas capítulo 3, versículo 11. E respondendo Jesus disse: quem tiver 2 túnicas, reparta para o que não tem, e se tiver alimentos, faça da mesma maneira. Aleluia. Nisso daí nós vamos pegar a nossa prosperidade. E agora nós vamos entrar mais a fundo, né? Isso que a gente está começando, nessa linha que nós estamos começando a entender. Entenderam a diferença de um e outro? Amém? Amém. A linha que divide isso, irmãos, é uma linha muito fininha. Hoje, infelizmente, nós temos visto igrejas, pastores, homens de nome no meio evangélico, caindo por causa disso. Pregam muita prosperidade, esquecem muito do Evangelho de Jesus. Pessoas que estão indo para, eu tenho que ter mais, eu preciso ter um carro, eu preciso ter isso, eu preciso ter. Eu não escuto nenhum desses, mas eu preciso dividir meu carro, eu preciso dividir a minha casa, eu preciso dividir os meus bens. Eu não ouço ninguém falar dividir, só ter. Isso é muito perigoso no nosso mundo, porque não adianta eu vir aqui para frente da igreja, chegar aqui e voltar, orar pela vida financeira do irmão, mas o irmão não trabalha, o irmão está em casa parado, o irmão não sai na segunda-feira para procurar emprego. Não adianta orar pela sua vida financeira, não, meu irmão. Eu vou ter que orar para Deus dar um jeito em você, dar um trato em você, né? Dar um sacode na tinta para empinar e procurar um emprego. O Senhor vai nos ajudar. Eu tenho que orar para Deus, Senhor, dá saúde para que eu possa sair da segunda-feira, procurar um emprego, manter uma porta aberta para mim. O Senhor seja aquele que o Senhor tem para mim, mas manter essa porta aberta. É aí que eu vou ter minha vitória. E não o pastor chegar aqui, não, porque eu vou orar, vai todo mundo sair daqui e ter carro novo. Isso é verdade? Se Deus quiser, será, mas não é bem por aí que a coisa funciona, não. Então, a gente infelizmente tem visto em altares serem levados para esse lado, para essa teologia falsa. Eu considero a teologia falsa. Na nossa igreja, lá, por exemplo, isso aí não entra de forma alguma. A gente não prega essa prosperidade. Eu prego muito salvação. Lá eu sou próspero. Salvação quer ser muito próspero, não é pouco, muito, totalmente próspero. Mas com relação a ter bens materiais, porque eu sempre ouvi falar na minha vida, né? Alguém aí já viu caixão com gaveta? Não, né? Pois é, por quê? Porque dessa vida você não leva nada. Tudo que você tem, tudo que você não guarda, vai ficar aqui. Ladrão vai roubar, traça vai comer. Agora a pergunta séria é: você tem acumulado tesouros para a sua prosperidade no lugar certo? Essa é a pergunta. Nesse primeiro princípio aqui, de quem dá a Deus sempre de um, a gente tem visto uma situação muito triste, que é a questão de reter. Lá em Malaquias, que eu li agora há pouco, né, fala: o que vocês estão roubando? Estão roubando os dízimos e ofertas, estão retendo. Infelizmente os irmãos retêm. Eu fiquei muito feliz quando eu entrei na igreja, porque eu me lembro quando a igreja era lá em cima, era bem pequenininho, bem diferente em relação ao que está aqui hoje, não é? Os irmãos que eram da época lá de cima, quem que era lá de cima? A igreja toda, que bênção, graças a Deus por isso. Então os irmãos sabem o tanto que melhorou. Fiquei muito feliz com isso. Mas eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se vai caber para todo mundo, mas tem que ser falado. Eu tenho certeza que poderia estar melhor se determinadas pessoas não tivessem retido. Sempre pode estar melhor, porque nós sempre temos que estar dando o melhor para Deus. Nós vamos ver isso, que é um dos princípios também. Segundo princípio, primeiro vocês lembram, né? O que
dá a Deus sempre ganha. Bacana. Segundo princípio, o que dá tem controle sobre as finanças futuras. Repete comigo. O que dá tem controle sobre as finanças futuras. Baseado em quê? Vamos lá. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Você agora, a partir desse momento, vai começar a ter controle. E Ele encherá fartamente os teus celeiros e transbordará de vinho os teus lagares. Glória a Deus por isso. Então, você dá o que você tem, você vai receber o que você nem sabia que você podia receber. Você vai receber aquilo que você nem tinha ideia que podia receber. Mas o Senhor vai estar ministrando sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Amém? E nisso aí a gente entra numa outra parte, que é a questão das dívidas. Eu até falei que não iria falar nessa pregação, mas eu estou falando para dar uma palavrinha sobre dívida. Né? A pessoa que não dá, ela não tem controle sobre o valor futuro dela. Sabe por quê? Porque ela cai em dívida. Você cai em dívida, você tem controle sobre o seu futuro financeiro? Não. Seu futuro financeiro pertence a quem? Pertence a um agiota, pertence a um banco, pertence a um cartão de crédito. Você fica preso num pedacinho de plástico desse tamanho. Você dá toda a sua liberdade num pedacinho de plástico desse tamanho. E de onde é que isso vem? Isso aí vem daquela mesma situação que eu já tinha falado antes, né? A pessoa quer só prosperidade. Eu vou comprar, eu vou ter, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo outro. Mas às vezes não está aplicando o dinheiro no local correto, não está fazendo da forma correta. Como eu falei no início aqui, irmãos, dinheiro não é o mal. O mal é o amor que a gente tem a ele. Isso é mal. Então a gente não pode ter amor ao dinheiro. Faz parte da nossa vida? Faz. Essa luz aqui custa dinheiro. Esse microfone que eu estou falando custa dinheiro. Manter essa igreja aberta custa dinheiro. Tudo custa dinheiro. Tudo na nossa vida aqui é com dinheiro. Mas nós temos que saber o momento exato e o local exato de nós estarmos aplicando isso e quando que nós podemos fazer. Eu tenho certeza que se o aluguel aqui nesse lugar fosse 50 mil reais, estava bem complicado, tá? O queijo da pastora até caiu, Jesus, vamos orar para voltar. Amém? Então, assim, nós temos que dar o passo do tamanho da perna. Eu não posso dar um passo daqui, lá no final do altar, que eu vou cair. E muita gente não aprende isso. Aprende da pior forma possível, pela impaciência. E normalmente a impaciência é que te leva a fazer dívidas. E o que vai te levar a sair dela é paciência, esperando no Senhor. Porque Deus vai te dar o caminho para você sair dessas dívidas. Amém? Vamos para o terceiro princípio, que é: Deus quer investir na sua vida. Repete comigo. Deus quer investir na sua vida. De onde é que nós tiramos isso na palavra? Marcos capítulo 10, versículo 29, fala o seguinte: e respondendo Jesus disse: em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, pare e pensa bem nisso aqui que eu acabei de ler. Vocês prestaram atenção nisso? Eu vou repetir só um pedacinho aqui. Que não receba 100 vezes. Pode dar um amém nisso? Amém. Já nesse tempo. Irmãos, quando Jó, e Jó era referência para Deus, o diabo vai ter com Deus. Deus fala: você está vendo Jó, meu servo? Jó era referência para Deus. Jó perde tudo, porque Deus permite que o diabo toque na vida dele. Todo mundo lembra disso? Tranquilo? Bacana. Quanto que Deus restitui para Jó? Não, pois é, quanto? Quanto? O dobro? 2 vezes só? O dobro, 2 vezes. Jó tinha lá 100 ovelhas, recebeu 200. Já recebe o dobro para
você a promessa é 100 vezes. Você está sendo mais abençoado que Jó. Uma prova de Deus, você está abençoando de mundo, de todo mundo. Jó, que era referência, recebe 2 vezes. E você, o que você é na mão de Deus? Você é precioso demais para Deus. Ele vai te dar 100 vezes. Está preocupado com o quê? Mas para Jó foi 2, para mim vai ser 100. Estou muito tranquilo. E graças ao nosso Deus por isso. Mas para isso é que eu preciso ter princípios. Repita comigo, eu preciso ter princípios. Jó era um homem que tinha princípio. Todos os dias Jó sacrificava ao Senhor pelos pecados que ele nem sabia se tinham sido cometidos pelos filhos ou não. Todos os dias Jó se dava ao Senhor. E você, meu irmão, tem feito isso todo dia? Todo dia você tem feito um minuto de sacrifício a Deus. Não estou pedindo para você fazer sacrifício de bois, de ovelhas, isso não. Um sacrifício do seu tempo. Eu vou tirar meia hora do meu tempo e vou orar a Deus. Porque o Senhor recebe bem a oração. Deus gosta quando ora. Sabe, ele chega para Ele assim, Ele respira a nossa oração. Você tem feito esse sacrifício para Ele? Você fala, não, é só pensar para você. Aí você vai pensar para mim, você vai falar com você mesmo, estou merecendo umas 100 vezes? Ou será que eu não mereço nem as 2 vezes que Jó me deu? Amém? Aí a gente fica preocupado, hein? Não, minha vida financeira está complicada. Por que será? Será que eu estou direcionando? Eu vou até contar para vocês que agora eu ter feito isso em outra ordem aqui, o senhor é que está direcionando essa pregação, o senhor é que está no comando, o senhor é que está no controle. Então eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Há 4 anos atrás, eu era gerente de uma empresa de informática, fazia instalação de sistemas, tinha um salário muito bom, comandava uma equipe grande, estava muito bem. Aconteceu uma situação lá que eu não compactuei, porque nós, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, temos que ter princípios, e de acordo com meus princípios cristãos, não estava correto. Eu vi pessoas roubando da empresa, resolvi denunciar. Eu não sabia que isso viraria contra mim. E me mandaram embora. Eu saí de férias, no dia que eu voltei, meu chefe me mandou embora. Me chamou lá no escritório dele e falou: olha, infelizmente o pessoal falou que você andou reclamando da empresa, e realmente eu reclamei pela situação de que eu vi o roubo acontecendo, e iria denunciar algumas pessoas. Você não pode ser conivente com esse tipo de situação. E ele foi e falou: olha, a única forma que eu vejo é te afastar da empresa. Eu olhei para ele e falei assim: então está certo, graças a Deus por isso. Aí ele olhou para mim: você falou graças a Deus, é porque você está querendo sair da empresa mesmo, né? Eu falei: é porque eu aprendi que em tudo eu tenho que dar graças a Deus. O Senhor está me permitindo sair daqui hoje, que é um lugar que eu gosto de trabalhar, que eu estou bem, é porque Ele vai me colocar numa situação muito melhor. Porque Deus sempre tem 100 vezes mais para mim. Irmãos, era no quarto andar do prédio. Eu fui descendo de elevador e conversando com Deus. E eu falei com Deus o seguinte: o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe como é que é na minha casa, o Senhor sabe das contas que eu tenho para pagar, das dívidas que eu tenho para acertar. Só que tem um negócio: eu vou deixar tudo na mão do Senhor. A vida inteira eu ouvi falar sobre o sobrenatural do Senhor, o sobrenatural de Deus, mas nunca experimentei. Eu quero experimentar isso agora. Está no momento ótimo, eu estou desempregado, eu não vou procurar emprego. Eu quero experimentar não só o sobrenatural de Deus, mas tem uma passagem de Deuteronômio 28 que fala, né, que as bênçãos correram atrás de você. Amém? Quem crê diz um amém? Amém. Ótimo. Isso, recebe mesmo. E eu recebi. Quando eu estava descendo de elevador, eu estava conversando com Deus. Eu saí desse elevador, eu já estava me achando dono da empresa, de tão feliz que eu estava. Eu saí numa calma, num sossego, peguei o telefone e liguei para minha esposa e falei assim: fui mandado embora, tá? Faz batata frita que eu gosto no almoço, beleza? Eu fui para casa almoçar muito sossegado. Eu cheguei em casa, tive batata frita, muito tranquilo, não preocupei com nada. Durante todos esses anos, 4 anos, Deus sempre cuidado de mim e da minha casa. Eu não precisei voltar a trabalhar de carteira assinada para ninguém. Não precisei voltar a me sujeitar a outras pessoas. Tentei ajudar uma irmã de uma igreja nossa lá, que infelizmente nem para ajudar as pessoas às vezes não tem
né? Continuei no meu caminho. Deus falou: não é isso que eu tenho para você. Nós conversamos aquele dia no elevador lá, você pediu para eu cuidar da sua vida. Então deixa que eu cuido. Você não vai fazer nada não. Porque quando eu tentei fazer alguma coisa, deu errado. Aí eu entendi. Deus queria cuidar da minha vida. Então, meu irmão, descansa no Senhor. Pega o que você tem de problema, põe na mão de Deus. Deixa Deus cuidar. Você está preocupado em cuidar de quê? Quem somos nós? Não somos nada. Se o Senhor não for pela cidade, em vão vestir o sentinela. Então não me cabe fazer nada não. É pôr na mão de Deus. Se eu me colocar na mão de Deus, quem vai ser por mim? Se o Senhor não é por mim, quem será? Não é verdade? Então eu fico pensando, eu fiquei assim, muito tranquilo. E aconteceram situações incríveis durante esse período. Sabe o que aconteceu? Deus não permitiu que a empresa depositasse o meu acerto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando ela não deposita, ela tem que te pagar o dobro. Não sei se vocês sabem disso. Aí eu recebi o dobro do que eu tinha direito. Cara, já me abençoou. Passou uma semana, eu recebi ligação de clientes dessa empresa. Ó, eu quero que você venha me atender, eu não quero ninguém dessa empresa me atender, não. Eu falei: cara, mas olha, eu sou mais funcionário lá, eu vou te atender, eu vou te cobrar. Não interessa quanto você vai cobrar, não. Eu quero que você venha me atender. E durante 2 anos, os 2 primeiros anos, eu só fiquei atendendo ligação de clientes e os clientes da empresa que me mandou embora atender. Glória a Deus. Então Deus foi tirando de lá e foi me restituindo os clientes. Depois desses 2 anos, como a empresa tinha feito o depósito errado, né, não fez o depósito na minha conta, ele me pagar o dobro, com esse dinheiro que a empresa me pagou a mais, que eu não estava esperando, foi bênção que Deus mandou, né? Bênção que Deus manda, a gente tem que estar esperando, o Senhor já está mandando, o Senhor abençoou o Senhor enquanto ele dorme, eu estava em casa dormindo, para Deus não depositar, veio a bênção, só bênção, né? Aí o que eu fiz? Eu resolvi que eu deveria dar uma mudada no meu meio de trabalho, na minha vida, e peguei esse dinheiro e comprei uma máquina fotográfica profissional. Eu tenho estúdio profissional no Barreiro, sou fotógrafo profissional, trabalho no casamento, eu tenho meu trabalho secular. Lá na nossa igreja, a gente não vive da obra, todos os pastores lá trabalham por amor ao altar. Um pastor que é remunerado é o pastor presidente nosso e o vice, o resto todos os pastores, somos 14 pastores, todos trabalham por amor ao altar. A gente tem amor à obra mesmo, a gente faz porque gosta, né? Porque nós somos apaixonados com Jesus, e somos apaixonados por almas, né? Então são 2 motivos muito bons para a gente trabalhar por amor. E eu comecei a trabalhar com fotografia, tem sido uma bênção constantemente. Esse final de semana eu estava fotografando, sexta-feira agora de novo eu estou fotografando. Então Deus tem trazido na minha mão uma facilidade tão grande, eu não tenho que me preocupar. Essa semana aconteceu um negócio interessante. Eu tenho um cliente que fez um contrato comigo, eu vou lá na empresa dele uma vez por semana, e é o cliente que, normalmente, o dinheiro dele eu pago as minhas contas. Quando eu falei, nós precisamos de dinheiro, né? E eu também preciso. E Deus protegeu que esse cliente fosse eu. Só que esse cliente está passando uma situação financeira complicada. Então o que aconteceu? Ele parou, esse mês ele não fez depósito para mim. Então eu fiquei sem dinheiro até para dizimar. Isso é muito, muito chato. Principalmente quando você é pastor, fica todo mundo te olhando, esperando você dizer: não, pô, pastor dizimou não, está arrependendo, pensa, falar, então, isso é normal, nós estamos aqui em cima para dar uma flechada mesmo. Mas nosso estudo da fé defende os dados do inimigo. Amém? Amém. Aí o que acontece? Quando foi essa semana, na quinta-feira, eu fiz um trabalho de manhã e o trabalho foi exatamente o valor do meu dízimo. Eu fiquei com aquele dinheiro na mão e pensei: vou pagar uma conta que está atrasada. À noite nós tivemos um culto lá de avivamento, nós estamos tendo uma semana de cultos de avivamento, veio o pessoal do Rio de Janeiro cantar corinho de fogo, uma bênção, e aí o Senhor colocou no meu coração: pode dizimar. Eu falei: só dizimar desse dinheiro? Não, dizima esse dinheiro, não é dizimar desse dinheiro, é esse dinheiro. Você pega ele todo e vai dizimar. O senhor vai ter uma conta lá para pagar, o senhor está ligado, né? Todo, pode dizimar. Beleza. Aí eu pus o dinheiro da loja, coloquei lá, fiquei com a carteira assim, mais lisa que casca de ovo, espetáculo, uma benção. Mas fui para casa tranquilo, porque Deus falou comigo. Aí eu cheguei em casa, deitei, de manhã cedo, ligação telefone.
Diz que Deus, espetáculo. Aí, um cliente não, um amigo, lá de São Paulo, um tempo que a gente não se vê, me ligando, eu estou precisando de alguém para fazer um trabalho para mim em Belo Horizonte, e eu vou te pagar. Você topa? Divino. Claro, né? Bênção, vem assim, fácil, né? Topei. Eu achei que era só para essa semana. Fechou o contrato comigo de 1 ano. Eu não estou contando isso para fazer a noção, aquela teologia da prosperidade, não. Eu estou contando isso para vocês entenderem que o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que responde orações. O nosso Deus é um Deus que honra princípios. Então, se você é um cristão que tem princípios, saiba que Deus vai estar te honrando, Deus vai estar abrindo portas para você, Deus vai estar derramando sobre a sua vida. Amém? Quantos princípios nós oramos? 3. Eu tenho quanto tempo? Só para saber, pastor. Então, pensa. Vamos embora, beleza. 4º princípio. Você vai me perguntar assim, por que eu dou, pastor? Por que eu tenho que dar? O princípio é porque é impossível receber sem dar. Repete comigo. É impossível receber sem dar. Não tem como. Isso é uma regra que Deus criou. Tem até uma vertente dela, e isso a gente volta lá naquela primeira passagem que eu li, Lucas 6,38, né? Dai e dar-se-vos-á. Então primeiro você dá, depois você muito bem. Eu até peguei uma coisa aqui. Tem alguém que está visitando a igreja hoje? Tem visitante também aqui a primeira vez? Tem algum visitante? Alguém de fora? Não? Todo mundo é crente? Que bom, graças a Deus. Quem aqui não é crente? Graças a Deus por isso. Que bom, né? Sobre a vida de vocês, então. Eu peguei aqui uma coisa interessante da época, antes de me converter, era católico. E minha mãe tinha muito aquele negócio de fazer promessa passando. Quem já viu como é que funciona a promessa passando? A promessa passando funciona assim. Tem um santo lá que é o santo de, sei lá o que, é o santo da causa no cartório. Aí você conversa lá com o santo. Santo, se você resolver a minha causa lá no cartório, eu vou subir a escadaria da igreja de joelho. Vamos lá, funciona assim. Primeiro o santo tem que fazer para você, para depois você fazer para o santo. Com a gente é diferente. Eu venho para uma campanha dessa, participar dela, já sabendo que o Senhor vai me dar vitória. Amém? Eu vou para o monte orar, já sabendo que Deus tem resposta para mim. Eu faço as coisas já sabendo que o Senhor já vai me dar vitória. Isso para nós é princípio básico. Eu faço já sabendo que Deus vai me dar. Eu tenho que entender o seguinte, abre aspas, existe um tempo de Deus para as coisas. Amém? Fala, existe um tempo de Deus para as coisas. Não é no meu tempo não, é no de Deus. Tranquilo? Muita gente fala, mas eu participei da campanha, acabou agora, eu vim por causa das finanças, na hora que acabar o culto eu quero ver se a minha conta está cheia. Nem. Não é assim que funciona. É no tempo de Deus. Se tiver uma dívida para ser liberada, para alguém te pagar aí, está te devendo, né? Aí agora eu profetizo na sua vida que o Senhor vai estar liberando isso até o final dessa semana. Amém? Então, se for o tempo de Deus, você vai estar recebendo isso aí. Amém. Mas é dentro do tempo de Deus. O Senhor move as coisas. Eu vejo a perfeição tão grande no agir de Deus, que Deus vai movendo as coisas de uma forma tal, que todos, igual foi essa semana, eu fiz lá, coloquei meu dízimo lá na caixinha, à noite, dormi tranquilo, porque de manhã o Senhor já tinha resposta para mim. No tempo dele, ele sabia que eu estou precisando. O Senhor sabe de todas as coisas, ele sabe o tanto que você está precisando também, né? Então ele vai providenciar, é dentro do tempo dele e da forma dele, nem sempre é da forma que você espera. Eu estava assim, esperando todos, saindo da igreja, achava uma notinha de 100 caído no chão, assim, pouquinho, assim, né? Só que
só alegria, né? Mas ainda assim está muito errado, porque se alguém perdeu, vai fazer falta para esse alguém, não vai? Então, não é isso que a gente quer. Não é assim que eu quero dinheiro. Né? Não é com o infortúnio de outras pessoas que eu quero ter o meu. Eu quero ter o meu debaixo da bênção de Deus. Aí sim. Aí chegou a bênção lá para mim. Já chegou, me ligou lá, ô abençoado, estou querendo falar com você. Já falou abençoado logo de casa, já sei o que é. Né? Deus mandando. Frank, pode estejar que é Deus que está vindo. Está tranquilo. Amém? Vamos fazer quinto princípio. Todas as pessoas que dão há um memorial eterno diante de Deus. Então, todas as pessoas que dão há um memorial eterno diante de Deus. Isso é muito bacana na nossa vida. Está lá em Mateus 26, 6 e 7. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando Jesus à mesa. No versículo 13, Jesus fala o seguinte: em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha só o que é, que bênção que é isso. Jesus fala: olha, eu sei que no futuro vão estar lendo esse evangelho lá na missão, e tem que falar dessa mulher. Tem que falar dessa mulher, é em memória dela. Nós temos um outro aqui, ó, só mais um, em Atos 10, 4. Cornélio, esse fixando os olhos nele, e olhando possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as suas doações subiram para a memória diante de Deus. Então, toda vez que você dá, toda vez que você contribui, que você ajuda, que você está abençoando alguém, saiba que isso sobe e fica na frente de Deus. Você sabe o que é um memorial? Vocês conhecem o que é um memorial? Memorial é um monumento que a gente faz para lembrar de alguma coisa. Então, em algumas cidades, viajei lá no Rio Grande do Sul, tem um memorial dos farroupilhas. Quando teve uma revolta farroupilha, que eles libertaram a cidade, então tem um monte de soldado lá com as faixinhas amarradas. É um memorial, é algo para te lembrar. O que faz Deus lembrar de você é o tanto que você dá. Olha que fantástico, é terrível e é fantástico. É terrível para aqueles que não dão. E eu vou te fazer uma pergunta: o quanto que Deus tem se lembrado de você? Qual é o seu memorial diante de Deus? Tem uma outra passagem dessa, que eu vou ler um pouco abaixo do outro princípio aqui. Vocês vão ver também que é forte essa questão do quanto eu estou dando. Porque muita gente entende que o quanto eu dou é a quantidade do valor. Não é isso. Eu vou ler aqui agora no próximo princípio, só para emendar os dois. O sexto princípio é: tu amas a Deus ao ponto de dar o seu melhor para Ele? Então o princípio é: dê o seu melhor. Repete comigo: dê o seu melhor. Guarde isso. Sabe por quê? Lá em Marcos 12, 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Para nós isso nem existe, concorda? E chamando seus discípulos, disse Jesus: em verdade eu vos digo, que essa viúva deitou mais do que todos deitaram na arca do tesouro, porque os que deitaram ali, deitaram do que lhes sobrava, mas esta deitou da sua pobreza tudo o que tinha. Entendeu que é dar o melhor para o Senhor? Não é chegar aqui e dar uma oferta de R$1.000, não. É você ter R$2 e dar os R$2. Isso é dar o melhor para Deus. Porque às vezes o que deu R$1.000 tem 20, 30, 40, 50 mil sobrando em casa. E é incapaz de ajudar na obra, de ajudar um irmão que está necessitado, de fazer uma doação. Mas tem pessoas que têm R$2 e elas metem no bolso e dão R$2. Passa perto de alguém que está com fome, ela está com um sanduíche, só tem aquele sanduíche, ela pega aquele sanduíche e dá aquele sanduíche.
Isso é fazer o melhor para Deus. Seu memorial na frente de Deus se torna lá em cima. Deus vai te lembrar de você mais do que os finlandeses dos favoritos. Tá? Porque o seu memorial na frente do Senhor será eterno. Ainda tem esse detalhe. Nosso memorial na frente do Senhor é eterno. Então, para sempre, o Senhor vai se lembrar do que você está fazendo. Aí eu venho te perguntar de novo, né? Você tem feito boas obras para que o Senhor se lembre de você? Eu tenho certeza que aquela mulher ali, Deus se lembrará dela no último dia. No dia do juízo, eu tenho certeza que essa mulher, Deus vai levantar do trono dele, vai bater o trono. Esse aqui é o memorial dela, está com o nome da vida. E o que você tem feito a respeito disso para a sua vida? Quando a gente vem num culto desse, né, sucesso para finanças, você espera que o preletor dê uma fórmula mágica para eu aplicar o meu dinheiro hoje e amanhã ele valer 100 vezes mais. Eu já te ensinei como é que você tem que fazer para ganhar 100 vezes. Está na palavra, fácil, né? Mas acontece o seguinte, é uma coisa que nós temos visto muito. O cristão está querendo ficar rico rápido e não quer passar por sofrimento nem por nada. E não é isso que a palavra fala. A palavra fala para você não querer sofrimento nem aflições. Deus é muito claro nisso para a gente. Mas o cristão está querendo pular essa parte e quer ser abençoado nisso. Então, nós já falamos aqui, o nosso Deus é um Deus de princípios. E se Ele é um Deus de princípios, Ele não vai abençoar uma pessoa que está querendo ficar rica rapidamente, ilicitamente. Eu não conheço uma fórmula mágica de ficar rico. Na verdade, eu tenho assim, né, uma revelação do Senhor fortíssima. Quer ficar rico? Beleza. Quem quer ficar rico? Levanta a mão. Só eu? 2, 3, 4, só 4. Poucos ricos aqui. Quer ficar rico? Rápido. Levanta cedo, toma banho e vai trabalhar. Espetáculo. Funciona que é uma beleza. Funciona que é uma benção. Eu vou repetir para você. Levanta cedo, toma banho e vai trabalhar. Tranquilo? Fórmula mágica para ficar rico. Essa é infalível. Agora, você sabe como é que você pode ficar rico e próspero? Faça isso, mas siga a palavra. Aleluia. Essa parte de você é a palavra. Amém? Eu tenho um sétimo e último princípio. Ele fala o seguinte: se tu dás a Deus e segue os ensinamentos de Deus, tu terás certamente um futuro garantido e seguro. Eu vou ler duas passagens, se vocês vão entender isso com a clareza formidável. Porque Deus é fantástico na palavra dele. A primeira está em Mateus 19:16. Todo mundo aqui conhece a passagem, acho que não preciso nem ler essa passagem. É a passagem do jovem rico. Ele chega perto de Jesus, e eu gosto dela em Mateus. Tem um outro evangelho, mas eu prefiro em Mateus. A tradução em Mateus é mais fiel e é mais explicativa, vou falar assim. Então vou ler. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus de cara já viu que ele estava puxando saco. Jesus virou bem e falou assim: por que você me chama de bom? Ele vai puxar saco. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí o jovem vai e pergunta: quais mandamentos? Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tranquilo? Aí eu vou perguntar para a igreja, não precisa responder. Vocês estão seguindo isso? Vocês estão fazendo isso? Vamos lá. Para frente. Aí o jovem pergunta Jesus novamente: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Aí que está a pergunta-chave. O que me falta ainda? Jesus vira para ele e fala assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. O jovem, ouvindo isso, retirou-se triste, pois possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar no reino dos céus. A outra
passagem, vocês vão entender perfeitamente o que Deus quer falar com vocês. Está lá em Lucas 19, versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo o quádruplo. E Jesus me disse: hoje veio a salvação nessa casa. Olha a diferença de um e outro. Todos os dois homens ricos, todos os dois poderosos, todos os dois querendo chegar na salvação. O problema de um foi o amor ao dinheiro. Já o outro se desdobrou. Deu. Não precisou nem Jesus pedir. Ele já falou de cá: Senhor, eu já vou dar metade, porque eu tenho tudo os pobres. Para pegar, aprendeu a dividir. É aquilo que eu falei no início dessa pregação, né, sobre o Evangelho de Jesus. Se você tem duas túnicas, divide com alguém que não tem. Se você tem dois pães, divide com alguém que não tem. Aí Jesus vai falar: na sua vida, hoje entrou salvação na sua casa. Amém? Eu vou encerrar com uma leitura de Josué. Essa é a minha. Josué, que todos os irmãos abrissem a palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé agora. De falar neste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? O que Deus tem para você hoje, meu irmão, é isso. Eu sei que o diabo tem cegado você em algumas áreas. Eu sei que o diabo tem tentado te endividar, tem criado situações que você acha que não vai conseguir sair delas. Eu sei que o diabo tem feito artimanhas as mais complexas possíveis, tem facilitado para você conseguir um cartão de crédito para te endividar. É um cartão de crédito sem anuidade, você pega e se endivida. Eu sei que Deus tem feito isso com você, mas hoje nós estamos aqui para profetizar a vida de vocês. E o Senhor vai quebrar esse jogo desigual. O Senhor vai estar liberando sobre a vida financeira de vocês bênção sem medida. O Senhor vai estar liberando sobre a vida espiritual de vocês bênção sem medidas. Quer saber de uma coisa bacana que Deus tem para vocês? Quando for dar o melhor para Deus, não dá só no gasofilácio, não. Na vida espiritual também. Não fica contando só como um culto no domingo, só como um culto de campanha, só como um culto de ceia, não. Dê o melhor espiritualmente para Deus. Dê o seu melhor mesmo. Aquele momento de fazer uma oração era o melhor momento do seu dia. Você tira esse momento e ora para Deus. Vamos ver o que Deus vai fazer na sua vida. Experimenta esse sobrenatural do Senhor. Se coloca diante dele e fala: Senhor Deus, eu preciso experimentar esse sobrenatural. Repita comigo: Senhor Deus, eu preciso experimentar esse sobrenatural. Age sobre a minha vida financeira, age sobre a minha vida espiritual, age sobre a minha família, restitui os meus sonhos, restitui tudo aquilo que o devorador, que o migrador tirou da minha vida. Senhor Deus, eu espero que o Senhor tome o rumo das minhas finanças, não só a nível material, mas a nível espiritual também. Que o tesouro que eu tenho ajuntado seja um lugar em que a traça não come, um lugar em que o ladrão não rouba, um lugar em que o homem não toca, mas um lugar em que o Senhor tem para mim um memorial, em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo essa igreja com toda sorte de bênção, com bênção de multiplicação, com a bênção da abundância.
com a bênção da saúde, com a bênção de cura, porque não adianta que eu tenha muito se eu não tenho saúde para aproveitar. Que o Senhor venha derramar sobre a vida de cada um de vocês essa bênção, esse desejo de estar na presença de Deus. Que o Senhor seja o verdadeiro tesouro da vida de vocês. Que as pessoas que olharem para vocês saibam que vocês são ricos, que vocês têm abundância do Espírito Santo. Que Ele seja se derramar sobre a vida de cada um de vocês aqui. O Senhor está me falando que agora está tendo cura aqui. O Senhor está me falando que agora está tendo restauração. Que nesse momento agora é que a gente está recebendo o Espírito Santo verdadeiramente. Que no coração de vocês agora Ele está varrendo aqueles desejos do mundo, aquelas coisas que são só para complicar a tua vida. O Espírito Santo não gosta de ninguém complicado. As coisas com o Senhor Deus são simples, são suaves, são gostosas, são do reino. Então eu quero que todos recebam em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor Deus abençoe vocês abundantemente, derrame sobre a vida de vocês toda sorte de bênção e graças. E nós vamos ouvir um louvor agora. Pode entrar, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.